Aleluia. Graça e paz. Amém. Você também vive essa guerra interna, entre a carne e o espírito? Irmãos, às vezes não é fácil, mas Deus tem nos fortalecido. Amém, queridos? Eu falei para a pastora que hoje é um dia especial para mim, porque ontem, embora tenha sido o dia em que eu completei mais um ano de vida, foi o dia em que Deus nos deu a chave desse lugar. Há 3 anos atrás, isso foi um presente de Deus para nós. Um desafio imenso pela frente, em que nós olhamos e falamos: Senhor, o desafio é imenso. O desafio não é fácil. Amém? E eu queria convidar você a orar comigo. Você pode dar a mão no seu irmão? Vamos orar. Eu sei que você veio aqui para ouvir Deus falar. Eu sei que você veio nessa noite para dar o seu culto ao Senhor. Então feche os teus olhos. Comece a adorar o Senhor, dizer: Pai, nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, com um único propósito, de ouvir a sua voz. Espírito Santo do Senhor, traz resposta, Senhor, aos nossos corações. Tira, Senhor, toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, todas as dúvidas, Pai. Senhor, quebra a barreira da impossibilidade. Senhor, tira, Deus, toda a religiosidade. Santo Espírito, o Senhor tem liberdade para agir em nosso meio. Senhor, nós queremos, ó Deus, Senhor, nos render ao senhorio do Teu Espírito, Pai. Senhor, que essas guerras internas que nós temos travado, Senhor, que seja vencido pelo Teu Espírito, Pai. E que o nosso eu, Senhor, se diminua cada vez mais. E que o Senhor cresça em nós, Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis tomar seu assento. Aleluia. Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Josué, a partir do capítulo 1. Eu sei que você já deve ter ouvido inúmeras ministrações acerca desse texto, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. Amém? Você crê nisso? Josué, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler na minha versão aqui. Diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passe esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo-dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol. Será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita,
e nem para a esquerda, a fim de que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dela de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não te atemorizeis, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo onde quer que andares. Amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a nação de Israel estava vivendo um momento difícil, um momento de transição. Moisés havia acabado de falecer, ele havia sido sepultado no Monte de Pisgah, e Josué tinha acabado de assumir a liderança sobre a nação de Israel. E ele tinha uma missão: levar o povo a possuir aquilo que Deus havia prometido. Josué não tinha a quem recorrer, ele não sabia o que dizer ao povo, ele nem sabia por onde começar, mas ele tinha um grande desafio pela frente. E acredito que dentro do seu interior havia uma série de questionamentos, uma série de perguntas que ele precisava ter respostas. Porque quando nós desejamos ou nos propomos fazer algo, o que nós mais queremos ter é a receita perfeita. Não é assim? Eu tenho um amigo que ele é tão inseguro nas suas decisões que ele não faz nada que não tenha 100% de certeza. E por ele não ter 100% de certeza das coisas, ele acaba não fazendo nada. Porque ele tem medo de errar. Porque errou várias vezes. E assim a vida vai passando e acaba não realizando nada porque tem medo de assumir desafios. E quando Moisés ele recebe essa orientação de Deus, dentro dos seus questionamentos, o próprio Deus dá a ele a receita perfeita para o sucesso. Quem é que não quer ter sucesso na vida? Todos nós queremos. Todos nós queremos ter a certeza que vamos chegar ao objetivo final daquilo que lhe é proposto. E Deus dá a ele uma receita perfeita. E tem 3 aspectos que eu queria compartilhar com você, que foram resposta de Deus para o meu coração. Porque quando nós assumimos uma responsabilidade, o temor vem sobre nós. Porque não é fácil você conduzir um povo a um propósito definido em Deus. Porque quem quer que você vença é o próprio Deus. Quem quer que você se apodere daquilo que Ele prometeu é o próprio Deus. Mas existem situações que vão nos distanciando daquilo que Deus propôs, daquilo que Deus tem como vontade, para que se cumpra na sua vida. E Deus estabelece desafios a nós. E Moisés morreu, Josué assumiu a responsabilidade de conduzir o povo a algo que Deus já havia preparado. Como a gente ministra aqui para os homens, a Canaã de Deus. Deus tem uma Canaã para cada um de nós. E Canaã, no mundo espiritual, representa o lugar de deleite, o lugar de descanso. Deus quer que você descanse no lugar que Ele tem preparado para você. Deus te tira de uma situação, te conduz com um propósito para que você descanse nele, para que você desfrute daquilo que Ele tem para você. Uma terra que mana leite e mel.
tudo aquilo que não vem é oriundo de morte, fonte de vida. E Deus dá a ele essa direção, e eu quero compartilhar com você 3 aspectos que Deus deu a Josué. Primeiro, quando Deus disse a ele: esforça-te e tem de bom ânimo. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que Deus nos ensina a adotar um critério que é difícil de você ter, que é aprender a trabalhar na calmaria, ter calma para que as coisas aconteçam. A segunda coisa que eu aprendo: você evitar a ansiedade. Quão difícil é você aprender a administrar o tempo, porque nós somos de uma geração que queremos tudo para ontem. Tudo para nós tem que ser muito prático, muito rápido. Somos a geração fast food, né? Tudo é rapidinho. A gente quer tudo muito rápido. E a última coisa é aprender a aceitar as garantias dadas por Deus. E qual é o objetivo disso? De nós conhecermos a fórmula de Deus para cada um de nós. Deus tem uma maneira de trabalhar com cada um de nós. E a palavra calma significa ter grande confiança. Quando você tem confiança naquilo que está sendo proposto, você consegue encontrar paz. Porque Deus disse para ele: ser forte e ser corajoso. Irmão, qual é o significado de ser forte? Quem aqui é forte? Mas é verdade, ela é forte. Porque quando nós somos desafiados, e dependendo das dificuldades que nós enfrentamos, nós podemos nos encorajar ou podemos nos amedrontar. Eu costumo dizer aqui, por via de regra, todo homem não deveria ter medo de barata. Não é verdade? Porque a mulher espera encontrar no homem alguém forte, que é capaz de matar um dinossauro Rex, quando parece que é uma barata. Mas tem homem que tem pavor de barata. Sobe na cadeira. Se for barata voadora, então é assustador. Mas quando Deus está dizendo assim: olha, você tem um desafio daqui para frente que é grande, é enorme, de você fazer esse povo se apoderar da promessa que eu fiz a Moisés. E ele sabia que os desafios eram muito grandes. Talvez ele não estava nem preparado para aquilo. Porque quando os desafios vêm, irmãos, e ele nos pega despreparado, chega a ser assustador. E a tendência que a gente tem é de se acovardar diante dos desafios. Mas Deus diz: ser forte e corajoso. Então, quando você está diante de uma situação que sai do teu controle, a tendência é você ficar com medo. Alguns criam pavor e têm medo de assumir grandes desafios. Então Deus levanta esse homem com um desafio enorme, imenso, de fazer as pessoas avançarem num propósito definido por Deus. E ele precisava ter força e coragem e calma para ser bem-sucedido naquilo que Deus estava chamando ele para um desafio. Um ajuntamento de pessoas que tem um propósito definido em Deus, diante dos desafios, você pode recuar ou você pode avançar. E como cristão, nós temos que nos encher de ousadia
e avançar daquilo que é proposto por Deus. Então Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito de nós como igreja. E precisamos ter ousadia e ter coragem para os desafios que nos é proposto. Quem aqui tem promessa de Deus? Você observa, irmãos, que a promessa de Deus, ela é feita para cada um de nós. Mas na maneira com que a gente vai reagindo diante das situações, é que nos faz avançar. A minha mãe não gosta, mas ela está aqui hoje. Eu lembro quando eu era garoto, eu disse para ela assim: mãe, quando eu gostar de uma mulher, uma menina, a senhora lembra que eu falei para a senhora pede ela em namoro para mim? Lembra? E para ajudar, irmãos, eu arrumei a primeira namorada, era trigêmeas. Tudo a mesma cara. É verdade. Mas eu tinha dentro de mim o medo de ser rejeitado, eu não sei porquê. Mas eu falei, como é que eu vou pedir uma pessoa em namoro se ela disser não? Eu vou fazer que nem avestruz, colocar a cabeça num buraco com vergonha. E aí eu arrumei uma namorada que era 3 irmãs gêmeas, e para aproveitar, elas zoaram comigo. Porque o primeiro dia que eu fui na casa delas, elas me enganaram. Aí o que acontece? Eu fiquei com vergonha. Meu namoro durou acho que 3 semanas. Porque o desafio era enorme para um garoto tímido. Mas Deus é bom. E os desafios foram vencidos. Aí mudei de bairro, vim para esse bairro aqui. Aí vi uma menina baixinha, pequenininha, cabelo enroladinho, bonitinha. Aí a vergonha foi embora, o desafio era grande. Que é essa mulher aqui. Mas nós somos desafiados todos os dias, irmãos. E somos desafiados a vencer a barreira da impossibilidade. Então, quando nós entendemos os propósitos que são definidos em Deus, as coisas vão nos fortalecendo e, queira você ou não, vai se cumprir em Deus. Agora, a única coisa que vai fazer é a convicção que você tem nele. É a convicção que você tem nele. Então, o Josué tinha um grande desafio: fazer cumprir aquilo que Deus estava propondo a ele. Então, você levanta, ser forte e corajoso. Mas para ter coragem, irmãos, precisamos ser ousados. E os apóstolos, eles oravam nesse sentido. Lá em Atos capítulo 4, verso 29, os apóstolos dizem assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Os apóstolos estavam sendo oprimidos, perseguidos, porque estavam pregando as boas novas do Senhor. Mas por isso eles se intimidavam? Não. Diz: Senhor, me dá mais ousadia, me dá mais coragem, para que eu continue falando. Olha lá. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Então, quando você entende, irmãos, que você foi chamado em Deus para cumprir um propósito estabelecido no Senhor, o que Ele quer que você tenha coragem, se anime, se fortaleça, cresça. Não coloque as suas limitações como empecilhos para avançar em Deus. Precisamos ter força, ser fiel àquilo que Deus nos propôs, porque certamente vai se cumprir aquilo que Deus tem estabelecido na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Nós somos chamados para aprender a ter calma, esperar o tempo de Deus, o momento de Deus, o sim de Deus. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo com isso: evitar
a ansiedade. O que é a ansiedade, irmãos? É se preocupar com coisas sobre quais nós não temos controle. Isso traz medo e desânimo. Já viu como é que as coisas agem com uma pessoa ansiosa? Você não dorme, você não tem fome, você fica extremamente preocupado com coisas que você nem sabe se vai de fato acontecer. Já viu? Quando nós éramos criança, eu digo nós, porque o nosso desejo como criança era sempre ter uma bicicleta, né? A gente esperava, ai de alguém que prometesse para uma criança uma bicicleta. No final do ano, se você passar, você vai ganhar uma bicicleta. Imagine a criança o ano inteiro com ansiedade, irmão. Aí tomava bomba. Eu lembro que uma vez só, eu pedi um presente pro meu pai, se eu passasse de ano. Falei, pai, se eu passar de ano, o senhor me dá umas telas, um pincel que eu queria pintar. Lembra? Sabe o que ele respondeu? Ah, seu homem. Eu gostava de pintar. Os trabalhos na escola eu desenhava, eu achava que eu era bom naquilo. E eu fiquei o tempo todo esperando aqui, né, para pedir. Aí quando eu pedi, irmão, acabou minha ansiedade. Eu falei, não tem. E não adianta argumentar. Por que não? Não tinha essa. Era não. Eu pedi aquarela, né? Nem sabia que era. Pedi aquarela. Imagina, irmão, não desenho mais nada. Não era a minha vocação. Mas você entendeu? Então você aprende a trabalhar essas questões e não ficar ansioso por aquilo que vai propor. Você imagina se Josué tivesse uma relação com o Senhor. Senhor, mas quando que vai ser? Como é que vai acontecer? Quanto tempo vai demorar? Senhor, eu fiquei aí todo esse tempo no deserto. Eu vi que o Senhor não favoreceu, né? Mas agora o Senhor está dizendo que sou eu que vou fazer esse povo herdar. Mas qual terra será? Por quando eu vou começar? De que forma que foi isso que ele fez? Não foi. Não foi. Quando Deus tem uma proposta, quando Deus te impulsiona, aprenda a esperar a direção de Deus. A maneira com que Deus vai agindo. Disse Josué, não tenhas medo e nem te espante, porque eu sou contigo. Porque, irmão, se a gente não aprender isso, sabe o que acontece? A gente deixa de agir. A gente deixa de fazer. É como se fala assim, poxa, para que a gente vai sujar as panelas se a gente vai ter que limpar depois? Deixa suja. Não é igual. A gente faz as coisas todos os dias que se passa para ser natural. Então você vai conquistando, na medida em que você vai avançando, as coisas vão acontecendo. E não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar ansioso. Aprenda a descansar em Deus. Por isso que quando Deus traz essa orientação a Ele, não te espantes. Tenha coragem. Saiba esperar. Por que essa orientação de não se espantar? Porque na tendência em que você é surpreendido, isso gera medo. E dependendo da gravidade do medo, irmão, te paralisa. Você pode observar que na caça, o que mais surpreende o animal é o quê? A luminosidade, né? Seja a rã, seja qualquer animal perseguido, quando você coloca a luz, ele fica espantado, com medo, paralisa, aí o caçador vai lá e atinge a sua presa. Então, assim somos nós, quando nos sentimos desta maneira,
E isso nos paralisa. E o medo é apavorante. É desesperador. É algo que sai fora do teu controle. Quem já teve um medo excessivo sabe como é que funciona. Quando você é surpreendido por um assalto, como é que você reage? Eu estou sendo assaltado, olha. Assim? Tranquilo, seu ladrão, né? Estou acostumado. É assim? Não é. Você é surpreendido, dependendo da pessoa, você fica que nem estátua. Não tem reação. Você fica apavorado. E tem outros que têm reações de sobrevivência, reage com agressividade, mas passivo de um medo, que é assustador. Então Deus sabia que os desafios que ele ia ter para frente não poderiam limitar a sua capacidade de avançar. Somos desafiados todos os dias. Aí Deus vem e faz uma promessa. Qual é? Onde nós temos a garantia do Senhor. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus te levanta para um desafio, Deus te dá uma orientação, estabelece um propósito, dizendo assim: fica firme, fica firme. Assim como eu fui com ele, você contigo. E tem mais: aonde você pisar a planta do vosso pé, eu lhe tenho dado. As garantias que Deus nos dá, irmãos. Por isso que eu digo, irmãos, caminhar com Deus na fidelidade é a melhor coisa que tem. Na direção de Deus, na orientação de Deus, é a melhor coisa que tem. Porque quem vai garantir isso é o próprio Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando eu estava revendo, até falei com isso, falei, parece que cada vez que você completa um ano de vida, ao invés de você olhar para frente, você olha para trás. Você começa a refletir tudo aquilo que você vivenciou em Deus. Tudo aquilo que Deus tem feito, tem te dado como promessa, e você vai vendo o cumprimento da promessa de Deus na medida em que você vai avançando. Porque é desafiador você ir numa direção que Deus deu a você, e você tem que conduzir esse povo que está caminhando com você com a mesma direção, com a mesma coragem, com a mesma intensidade. Não é fácil. Não é fácil. E eu falo que naquele dia, 3 anos atrás, no dia 25 de maio de 2016, quando eu disse: aqui está a chave do lugar em que nós vamos habitar, né, Rabi? Todo mundo, aleluia, glória a Deus, tudo foi bom. Mas quando vi o desafio, irmãos, eu quase fiquei sozinho. E eu lembro o Abdo, eu falei: pastor, eu passei lá durante o dia, não tem espaço para a gente estacionar. Lembra, Abdo? Pastor, não é melhor rever? Porque não é fácil, irmãos. Você sair de uma situação e você receber de Deus uma direção, na certeza de que Deus está dizendo: eu serei contigo. E Deus nos deu uma terra para conquistar, um lugar para conquistar. E nos deu uma direção, e nós vamos avançar nessa direção. Mas não são os inimigos, não são as adversidades que vão nos fazer parar. Mas o que nós temos que aprender é agir em calma, não ficar ansioso e saber valorizar as garantias que o próprio Deus tem nos dado. Quem garante é Deus, não sou eu. É Deus que nos garante. Deus garantiu a Josué e disse: estarei com você aonde quer que passasses. Irmão, que grande segurança é você saber que Deus está do teu lado.
é muito seguro. Você saber que os caminhos que você está percorrendo em Deus, por mais que ele possa ser obscuro, Deus está com você. Deus está com você. Ah, mas os adversários são muitos. Deus está com você. Mas são tantas coisas para conquistar. Deus está com você. Mas não somos ninguém. Deus está com você. Não temos estratégia bélica. Deus está com você. Não somos guerreiros. Deus está com você. Somos um povo que não tem lugar. Deus está com você. Deus está com você. Deus tira você de uma situação e te coloca em outra para te promover, para te fazer avançar. Então, quando Deus chamou ele, disse: o Criador, o soberano do universo, Deus Todo-Poderoso, está agindo em mim, por meio de mim. Aleluia! Qual é a garantia maior que Josué podia ter, irmãos? Qual é a maior garantia que você podia ter? Então a gente quer ter certezas das coisas. E quem te dá a garantia é o próprio Deus. Se você andar em obediência à orientação que Deus está te dando, Ele te dá a garantia de que você vai chegar ao lugar que Deus estabeleceu para a tua vida. Então não é você, é o próprio Deus. E em João, capítulo 14, versículo 23, Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele morada. Então como é que a gente diz que amamos a Deus, servimos a Deus, andamos com Deus, se as nossas ações não correspondem a isso? E quando Deus diz que se isso acontecer, quem vai habitar em você? Quem vai habitar em você? O próprio Deus. Então você vai temer, tendo Deus habitando em você? Uma direção dada por Deus? Deus te chamou para conquistar. Deus nos chamou para conquistar. Aleluia! Deus nos chamou para conquistar. Precisamos aprender a aceitar as garantias que Deus tem nos dado, irmãos. Independente do caminho que Ele tem nos levado, Deus deu a ele 3 orientações: calma, aprender a guardar a ansiedade e aceitar as garantias. É esse o convite que Deus nos faz nessa noite. Quer vencer? Quer ser um conquistador? Quer ter sucesso? Aprenda essas 3 coisas, irmãos. E não é fácil. Não é fácil. Imagine você conseguir administrar isso. Ter calma. Calma. Deus está falando. Deus está te direcionando. Deus está te ensinando. A pior coisa que tem, irmãos, é você não entender o tempo de Deus. Já viu aquele ditado? Ah, vou chutar o balde. Com Deus não funciona. Ah, tá demorando muito. Com Deus não funciona. Meu Deus do céu, quanta demora. Não funciona. O propósito de Deus já está estabelecido. Basta a gente aprender a ter calma. Porque o seu tempo vai chegar. Não pule as fases. Não pule as fases. Quem te promove é Deus. Quem te sustenta é Deus. Servir a Moisés durante tantos anos, ele não serviu com o propósito de assumir o lugar.
mas eles serviam em fidelidade. E quando o propósito de Deus veio, Deus disse: é você que vai fazer. Nós somos tendenciosos a colocar as coisas na mão de Deus, achar que Deus é que tem que fazer. Mas quem vai ter que fazer é você. É você que vai ter que fazer. Deus vai estar do teu lado, mas é você que vai ter que se levantar, é você que tem que se posicionar, é você que tem que direcionar o povo. O povo, você imagina como é que ele ia conduzir esse povo? O que eu vou falar? Meu, Moisés é um exemplo. Como é que eu vou assumir o lugar desse homem? O que eu vou dizer para esse povo? A resposta vem de Deus. Assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Fidelidade. Aleluia. Ser forte. Tenha coragem. Quem vai garantir? Deus. Deus. Lembra Pedro? É o Senhor. Manda aí contigo. Vem. Vem. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Quem garantiu? O Senhor. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não conseguimos ouvir Deus. A gente quer fazer do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa maneira. Lembra Sara? Está demorando demais. Deus esqueceu. Chama Agar, a escrava, a serva. Vai nascer aqui, vai ser nosso filho. Dá jeitinho para Deus, irmão, só traz complicação. Não adianta do teu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Do jeito de Deus é diferente. No tempo de Deus é diferente. E certamente vai se cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Deus tem promessa. E Deus quer cumprir. Deus quer fazer. Mas nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos deixar de ouvir as orientações de Deus. Nós temos que aprender a não andar ansioso, a saber esperar a hora e o tempo. Lá em Mateus 6,33, o que Jesus disse? Não andeis ansiosos por coisa alguma. 33, né? Buscai, pois, em primeiro... É o 34, né? 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o vosso dia amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. 35. Aleluia. Não? Não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente fica tão preocupado, né, irmão? Tão preocupado. Aí não dorme. Eu falo, o que vai ser amanhã? Aí fica a noite toda acordado. Aí amanhã você não consegue trabalhar. Aí não consegue produzir, porque ficou tão preocupado com amanhã. A gente parece profeta da incredulidade. Nossa, as coisas estão tão difíceis, vai faltar dinheiro. E vai faltar. Porque você começa a proferir. Mas quando você começa a aprender a descansar em Deus, esperar em Deus, porque a Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. E quando você aprende a descansar nele, certamente Deus vai dar a você estratégias e o recurso vai chegar. A solução vai chegar. Agora, quando você fica ansioso, irmãos, meu Deus do céu, a gente passa os pés pelas mãos, faz tudo errado. Eu falo por experiência própria, né? Aí a esposa fala assim, não faz. Não faz. Você vai e faz. Aí você quebra a cara. E ela, para judiar, faz aquela fala assim, eu avisei. Eu te disse. Aí ainda faz aquela assim, eu te disse.
Aí você fica sofrendo por dentro, né? Você fica ali se roendo e ela fica, tá tudo bem, amor? Tipo, sabe? Ela vai te matando na unha. Mas qual é o segredo, irmãos? Aprender as orientações que Deus está dando para o próprio Josué. Tipo, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Calma. Tem de bom ânimo. Se animar. Sabe? Pegar aquilo que Deus está falando para você e se animar. Deus está dizendo assim, olha, eu vou conquistar. Deus me confiou isso. Sabe? Todo dia levantar pela manhã e se alegrar com os desafios que Deus está te propondo, porque quem te chamou foi Deus. E ter calma para as coisas acontecerem. Saber esperar o tempo. Eu falo, Deus nos ensina todo dia. Em todo momento, as experiências que você vai ter no dia a dia vai trazendo a você esse entendimento. Eu falo que aquele exemplo do bolo é a melhor coisa, que mostra quando você faz a coisa fora do tempo. Né? Que a pastora foi lá, pôs o bolo no forno, aí falou assim, amor, dá uma olhadinha no bolo. Já viu isso? Aí você não tem muita noção, porque fica tudo embaçado o vidro do forno. Aí você abre aquele abençoado forno, o calor vem assim, queima todo o teu supercílio. Você sofre o dano e o bolo se compromete. Já era o bolo, porque é fora do tempo. Aí quando você olha no espelho, você não tem mais cílios nenhum, porque queimou tudo. Aí você olha no espelho e fala assim, ai Senhor, quanto tempo demora para voltar? E é horrível. Mas quem sofre? Você. Porque não sabe, não teve calma para esperar. É assim que acontece, irmãos. Quando você não aprende a ter calma e esperar as coisas amadurecerem em Deus. Porque tudo fora do tempo causa dano. Você vê a metamorfose da borboleta, como é que acontece? Ela está lá, né, dentro do casulinho, passando pelo processo de metamorfose dela. Aí chega lá e fala assim, olha, tadinha, está sofrendo tanto. Vou ajudar ela, né? Aí você, na sua ajuda, você danifica. Você compromete o desenvolvimento dela. E às vezes é assim, Deus está tratando com você, está te ensinando, e você quer pular fases. Você quer pular fases. Só que você não entendeu que o que Deus está fazendo é te forjando para o tempo e a hora certa. Como foi com Josué. Todo o seu tempo, ao lado de Moisés, ele foi sendo forjado para se tornar o grande líder que ele foi. Então, às vezes, a gente não entende o processo que Deus está nos levando e não temos calma para isso, para esperar o tempo. Poxa, mas eu estava dolorido, está machucado. Calma. Aprenda a esperar. Ao seu tempo, Deus te exaltará. Deus te vai levantar na hora certa e vai dizer assim, agora você está preparado. Porque você não entendeu ainda. Porque você não entendeu que tudo que você está vivendo e tudo que você já viveu está te preparando para viver o tempo novo que Deus está preparando lá na frente. Deus não vai dar para você nada que você não esteja pronto para receber, irmãos. Por isso que Deus, quando levanta José, diz assim, ó, levante-te, tem de bom ânimo, porque você terá sucesso em todas as coisas que você se propõe a fazer. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Irmão, você quer ter sucesso? Se adotarmos essas pequenas orientações que Deus disse a Josué,
certamente você vai ter sucesso em tudo que você vai fazer. Calma, não andar ansioso e valorizar as garantias que Deus tem te dado. Sabe qual que é o problema nosso? É que nós colocamos em xeque aquilo que Deus tem nos dado como garantia. Nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar na força do nosso braço. Sabe, queridos, eu tenho dito aqui e volto a repetir. Nós como igreja entendemos que o que nos faz avançar é a nossa fidelidade. Porque não adianta nada você achar que vai se beneficiar em Deus se você não for fiel a Ele. Então a fidelidade de Deus nos faz avançar. Por isso que nós não queremos saber o quanto você dizima e o que você dizima. Porque nós entendemos que quem cuida desse lugar é o Senhor. E aqueles que andam em fidelidade certamente serão promovidos em Deus. O reflexo da vida de Josué é isso. É a fidelidade dele com a promessa. E quando Deus o levantou, Deus disse: você está pronto. Você está pronto para fazer cumprir aquilo que eu tenho como propósito. E a pior coisa que tem, irmãos, é Deus nos encontrar desleais ao propósito. Então, quando Deus Ele sinaliza dizendo assim: agora é o tempo. Agora é o tempo. Se prepara, porque eu vou fazer coisas grandes. Se prepara, porque eu estarei presente. Se prepara, que eu vou fazer certamente. O que eu vou fazer certamente vai deixar todas as pessoas surpreendidas. E eu quero desafiar você. A pastora me pediu alguns minutos, mas eu quero orar por você. Quero orar por você que está sendo desafiado por Deus nessa noite. Deus tem promessa para você, como Deus tem promessa para mim. Eu também estou sendo desafiado, irmãos, a me encorajar diante de coisas que Deus tem falado ao meu coração. Porque os desafios não são poucos, são grandes. Mas se eu olhar para o momento atual, eu vou me acovardar. Mas se eu olhar diante daquele que tem feito a promessa, eu vou me encorajar e vou continuar avançando. Então eu quero chamar você aqui, que está sendo desafiado por Deus nessa noite, para realizar tudo aquilo que Deus tem proposto na tua vida. Deus quer realizar todo o projeto que Ele tem na sua vida. Não são as situações que você já viveu, mas é o que você viveu em Deus que vai te forjar para viver grandes coisas do Senhor. Aprender a ter calma, não ficar ansioso e valorizar as garantias que Deus tem te dado. Porque quem garante é Deus, quem garante é o Senhor. Que Deus possa te encontrar pronto para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. E hoje é a noite que Deus marcou um encontro. Aleluia! Deus marcou um encontro para você hoje e dizer para você: é noite de você se encorajar. Aleluia! Ter calma e ter a certeza da garantia de que o cumprimento do Senhor será na tua vida. Coloque a mão no teu coração. Fale com o Senhor nesta hora. É você e Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Deus chamou Josué, disse assim: meu servo Moisés é morto. Deus está dizendo assim, ó, uma fase se encerrou.
E outra fase começa a partir de hoje. E agora é você e Deus. É você e Deus. Deus disse a ele: esforça-te, tem de bom ânimo. E tem um detalhe: não te apartes desta lei. Dizendo assim, ó, não tire do teu coração a palavra que te sustenta. Não tire do teu coração o combustível para você avançar, que são as promessas que Deus tem feito. Vamos orar. Ore por eles. Aleluia, aleluia. Não são as decepções, não são os dissabores que vão fazer você parar, mas é a promessa que Deus tem na tua vida. É a promessa que Deus tem na tua vida. E Deus diz para você nesta noite: acalma o teu coração, não fique ansioso ou ansiosa, mas se levante em fé, em coragem, em ousadia, porque Deus quer cumprir aquilo que Ele prometeu. Oh, aleluia! E a garantia que Deus dá é que Ele será presente na tua vida. Ele estará contigo todos os dias. Ele vai dar a você estratégia, Ele vai dar a você sabedoria, Ele vai dar a você ousadia, autoridade, espírito de coragem, para possuir aquilo que Deus tem prometido. Em nome de Jesus.
Em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Aleluia. Caio em tua graça. Aleluia. Aleluia. Caio de novo em tuas mãos. Aleluia. Caio em tua graça. Sabe, queridos, a chave para o sucesso Caio em tuas mãos. é dado pelo próprio Deus. Às vezes nós queremos inventar coisas que o próprio Deus nos responde. Ser obediente à promessa, entender o tempo, aprender a descansar em Deus, não colocar coisas que pesam o nosso coração, ou não dar o crédito que Deus, o próprio Deus, nos garante. Aleluia. É tão bom, irmãos, estar sensíveis à voz do Espírito. É tão bom quando você escuta Deus falar. E quando Deus diz, levanta, se coloque na posição, porque os desafios que Deus tem nos proposto, Ele vai se cumprir em nossas vidas. Aprender o tempo e a hora de Deus, e não lamentar pelos caminhos que você tem percorrido, mas saber que os caminhos que Deus traçou para a tua vida te forjou para ser o que você é e te preparou para aquilo que Deus tem para você. Amém? Então é Deus que te levanta para fazer com que a tua família seja bendita do Senhor. É Deus que te levanta para ser vencedor diante daquilo que Ele tem te proposto. Amém? E Deus quer encontrar você em fidelidade. Amém? Você crê nisso? Então adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Descanse no Senhor.